Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra que venha nos edificar, que venha nos alimentar. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que têm nos acompanhado pelo canal e pedir que você, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse botão vermelho que está logo aí abaixo. É só se inscrever, acione o sino, marcando todas, para que todas as vezes que nós postarmos novas mensagens no nosso canal, você receba o aviso e você possa desfrutar instantaneamente. Amém? Também quero agradecer e pedir, se você tem alegria e liberdade em seu coração e deseja ajudar na divulgação do Evangelho, na divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. A conta está logo aí abaixo nesta página e você pode fazer a sua transferência, sua TED, seu depósito, como ficar mais conveniente para você. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero falar algo interessante hoje, querido, para vocês, que a gente observa quando você lê os evangelhos, você lê o livro de Atos, a gente vê que, muito embora Jesus tenha vivido ali 33 anos ali no meio daquele povo, e o Senhor Jesus tenha feito muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, operado muitas curas, né? E depois, finalmente, ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida para trazer a redenção ao homem. Muitas pessoas viveram, mesmo vivendo na mesma época de Jesus, ficaram alheias ao que estava acontecendo. Não é diferente nos dias de hoje. A gente vê hoje o mesmo Senhor Jesus operando milagres por intermédio da sua igreja, do seu corpo, e pessoas alheias àquilo que a palavra de Deus nos proporciona, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos proporciona, pessoas vivendo completamente alheias, né? Mas a gente, da mesma forma que naquele tempo, o Senhor Jesus deixou uma igreja ali atuante, operante, uma igreja triunfante, obedecendo a palavra, seguindo a palavra, produzindo, fazendo milagres, né? O Senhor Jesus fazendo milagres no meio dela. Ainda hoje a igreja tem esse mesmo papel e o Senhor continua operando a mesma coisa. E a gente vê que por causa da ignorância, muitas pessoas viviam amarguradas, viviam presas, viviam sofrendo o que não precisavam sofrer. Então eu vou ler um texto aqui e a gente vai fazer uma reflexão sobre esse texto que está em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Diz assim, Atos 3, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona aqui é a oração das 3 horas da tarde, porque no calendário judeu, no horário judeu, o dia começava às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã era a hora primeira, né? Então, a hora nona significava 6 mais 9, 15. Então, era 15 horas, 3 horas da tarde. A oração das 3 horas da tarde. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veja que esse homem era coxo de nascença, né? Nasceu assim. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o atentamente juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele mesmo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Quero destacar alguns pontos aqui para a gente refletir. Primeiro, a palavra que diz que este homem era um coxo de nascença. Também diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, Pedro e João eram homens de oração. Eles estavam todos os dias ali no templo orando. Eles buscavam a Deus. Eram pessoas que tinham comunhão com Deus.
segundo, que esse homem era um coxo de nascença, né? E terceiro, né, que quando eles pedem esmola para Pedro e João, Pedro, né, olha fixamente nos seus olhos, fala para ele, olha para mim. Aí ele olha para eles, né, olha para nós, ele olha atentamente e Pedro diz algo interessante, ele diz, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Né, e fala, em nome de Jesus Cristo, anda. Esse verbo tenho, ter, o verbo ter aqui, usado por Pedro, quando ele diz o que eu tenho, né, no grego é a palavra etio, é o verbo etio, que um dos significados dessa palavra no grego é segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se, estar estreitamente unido a uma pessoa ou a uma coisa. Então Pedro sabia que ele estava estreitamente unido ao nome de Jesus. Jesus havia dado o seu nome, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Jesus tinha dito para eles, ide, fazei discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus deu à sua igreja, transferiu à sua igreja toda a autoridade que lhe foi dada depois que ele cumpriu a redenção, cumpriu a justiça do universo, estabeleceu a redenção humana, venceu o inimigo lá no inferno, ressuscitou, né? E ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, né, fazer discípulos, impõe as mãos sobre os enfermos, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Então Pedro sabia que ele estava ligado intimamente a este nome, estreitamente a este nome. Este nome, o nome de Jesus e Pedro faziam parte do mesmo ser, do corpo de Cristo. Ele tinha consciência que ele era o corpo de Cristo e que tinha essa autoridade. Por isso ele disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro imediatamente, né, deu a mão para aquele homem e ele saltou, deu um pulo e saiu correndo, pulando e louvando a Deus. Sabe que Pedro tinha o nome de Jesus, mas ele sabia que ele tinha a autoridade que estava investida neste nome que Jesus deu a ele para que ele usasse. Né? Em Marcos 16, 17, como eu disse, diz, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, né? E estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, queridos? Então, Pedro sabia da autoridade que ele tinha no nome de Jesus e ele usou essa autoridade. Isso é o que a igreja precisa fazer hoje. Ter consciência da autoridade que a igreja tem no nome de Jesus Cristo. Jesus transferiu toda a autoridade que lhe foi dada após vencer o diabo no inferno e ressuscitar. Ele transferiu toda a autoridade que foi dada a ele transferiu para a igreja. Jesus não precisava porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Então ele não precisava dessa autoridade, ele retomou de volta essa autoridade que Adão entregou para Satanás lá no Jardim do Éden quando ele caiu, e ele não deu de volta essa autoridade ao homem, ele deu à igreja. Nós somos a igreja, nós é que temos essa autoridade no nome de Jesus e precisamos exercê-la. Amém, queridos? Quando Pedro fala aqui para o homem, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda, anda. Esse verbo andar, no grego, no original, que ele é a palavra peripatel. Peripatel significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir-se a si mesmo, conduzir-se pela vida. Pedro disse, olha, até agora você esteve preso a essa situação, até agora você esteve aqui dependendo de outras pessoas, dependendo de esmola, dependendo de que as pessoas te ajudassem. Mas, em nome de Jesus Cristo, peripatel, faça o seu caminho a partir de hoje. Faça bom uso dessa oportunidade. Né? A partir de hoje, regule a sua vida, não seja mais regulado. Amém, queridos? O nome de Jesus vem para nos trazer isso, a libertação, para que nós venhamos fazer o nosso caminho, viver aquilo que Deus preparou para que nós vivêssemos, viver o plano de Deus e não sermos conduzidos por situações, por circunstâncias. Se você está hoje sofrendo alguma pressão, alguma coação, seja do que for, querido,
Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto hoje e vou me conduzir. Eu vou fazer o meu caminho segundo aquilo que Deus preparou para mim. Amém, queridos? Peripateo é a palavra. Então, eu quero destacar para você, então, 3 aspectos da fé. Que a gente viu aqui um exemplo de fé. Aquele homem creu na palavra, né? Então, eu quero destacar 3 aspectos importantes que nós precisamos entender na fé. Primeiro aspecto é que a fé sem obras, ela é morta. Em Tiago 2, capítulo 17, do versículo 26, ele diz isso. Assim como um corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Aqui, querido, Tiago não está falando de obras de caridade. Tiago está falando aqui de ação correspondente àquilo que você crê. Amém? Aquele homem creu quando Pedro disse para ele, em nome de Jesus, anda. Ele creu que estava curado, que naquele momento ele estava sendo curado e que ele foi curado. E aí ele teve uma ação correspondente. Ele agiu como uma pessoa curada. O que ele fez? Ele deu um pulo, ele se levantou e andou. Essa é a ação correspondente. Então a fé precisa de uma ação correspondente. Quando você recebe uma palavra de Deus e você crê nessa palavra, você precisa agir segundo o que essa palavra de Deus diz, para que você experimente, para que você desfrute disso que a palavra de Deus diz que você tem. Amém? Isso aconteceu com esse homem. Esse homem ele era coxo de nascença, querido. Eles já haviam ali, não diz a idade dele, mais de 30 e poucos anos, né? Deixa eu ver se aqui no texto da palavra diz a idade dele. Não, diz que ele era coxo de nascença. Eu imagino que por ser uma pessoa adulta, ele devia ter, vamos colocar, né, mais de 20 anos. Ou seja, a pessoa há muito tempo naquela situação. Né? Ele poderia ter argumentado para Pedro, ué, Pedro, você é doido? Você não está vendo que eu sou coxo de nascença? Que para mim é impossível fazer isso que você está fazendo? Ele poderia ter argumentado se ele estivesse com incredulidade no seu coração. Mas não. Ao invés de ele argumentar, ele agiu com base naquela palavra que Pedro deu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele creu naquela palavra e ele andou. Ele creu naquela palavra e ele fez o seu caminho. Ele creu naquela palavra e ele aproveitou aquela oportunidade. Ele creu naquela palavra e ele regulou a sua própria vida. Ele creu naquela palavra e ele conduziu-se a si mesmo. Ele creu naquela palavra e ele tomou uma atitude com base na palavra que recebeu. A fé sem obras é morta. Então ele tomou uma ação correspondente com aquilo que ele creu. Pedro falou, levanta e anda. Ele levantou e andou. Queridos, eu já tive uma experiência assim. Já tive, aliás, várias experiências, né? Eu tive 2 experiências já de pessoas em cadeira de rodas. E esse texto de Pedro me veio à memória naquele momento. E eu preguei o evangelho para aquelas pessoas e eu disse para ela, você quer andar agora? Ela falou, quero. Falei, então em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E 2 pessoas levantaram da cadeira de roda e andaram. Amém? Elas receberam aquela palavra e elas tiveram uma ação correspondente. Receberam, sou curado e andou. Para a glória de Deus. Amém? E eu tive 2 vezes essa experiência. E eu fiquei assim, muito impactado. Mas eu sei que foi tudo para a glória de Deus. Amém? Outro aspecto, o segundo aspecto que eu quero falar para vocês sobre a fé. A fé tem um espírito. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé, querido, é crer com o coração e declarar aquilo que crê com a própria boca. Esse é o espírito da fé. E nós precisamos vigiar, querido, porque muitas vezes aquilo que nós estamos declarando está justamente falando ao contrário. É incredulidade, né? É negatividade. Eu criei, por isso é que falei. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós falamos, que determina aquilo que nós vamos viver. Então, vamos agir, né, com o espírito da fé. Eu creio na palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus. E eu desfruto daquilo que a palavra de Deus diz para mim. Amém? Por último, outro aspecto da palavra da fé. A fé tem uma voz. Nós precisamos dizer, em Marcos 11, do versículo 22 ao 24, aquele texto quando
Jesus passou, viu uma figueira, foi pegar uns frutos para comer, não tinha figo, ele disse, nunca mais ninguém coma figos de ti, coma frutos de ti. No outro dia, quando os discípulos passaram, viram que aquela figueira tinha secado e falaram para Jesus, olha, mestre, aquela figueira que o senhor, Pedro falou, aquela figueira que o senhor amaldiçoou, ela secou completamente. Jesus, a partir do versículo 22 de Marcos 11, diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. A melhor tradução para essa expressão aqui no original é, tende a fé do tipo de Deus. E aí no versículo 23 ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, veja bem, tem que dizer, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. A gente vê que Jesus aqui dá uma ênfase, que dá ao dizer. Se alguém disser e crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então nós precisamos dizer, queridos. Nós, diante das montanhas que se levantam diante de nós, né, as dificuldades, os problemas, nós precisamos falar às montanhas, não falar sobre as montanhas. A gente precisa disciplinar, nos disciplinarmos nesse sentido, porque muitas vezes a gente fala do problema, mas a gente não fala ao problema. E Jesus não mandou você falar do problema. Jesus disse, fale ao monte, fale à montanha, fale ao seu problema, fale a palavra. Porque a palavra ela é poderosa, ela tem poder para mudar situações. Amém, queridos? Como o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, que é narrado em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 33. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi atrás dele e no versículo 28 diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia isso o tempo todo, ela no meio da multidão ali, Marcos 5, 28 diz, porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E realmente ela foi, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente o sangramento parou e ela foi curada. Então nós precisamos, queridos, ter essa voz, a voz da fé, falar a palavra, declarar a palavra, crendo com o coração, né? E falando a palavra e tendo ações correspondentes e vamos desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos, que nós podemos e que somos em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vou orar nesse momento. Quero pedir a você, se você está passando por alguma circunstância de enfermidade na sua vida, coloque a sua mão na região e nós vamos orar. Quero orar também pelo seu Walter, que ele voltou para o hospital, para aparecer outro coágulo no cérebro dele, na cabeça, e ele vai extrair esse coágulo e nós estamos crendo que vai dar tudo certo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque nós nascemos da palavra, nascemos da fé e, Pai, temos todas as condições, segundo a tua palavra, de viver milagres, de experimentar milagres, crendo na tua palavra, agindo, Pai, tendo ações correspondentes conforme a tua palavra, Pai, tendo o mesmo espírito da fé, crendo com o coração, declarando com a boca e usando a nossa voz, dizendo as dificuldades, dizendo às montanhas, levanta-te e ergue-te e lança-te no mar. Pai, eu creio na tua palavra, a tua palavra é a verdade, te agradeço pela tua palavra, Pai, fazendo efeito na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão escutando agora. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pelas pessoas que estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma circunstância de enfermidade, coloque a mão agora sobre o local do sintoma. Eu vou orar e ao término da oração, tenha uma ação correspondente. Receba e faça como este coxo aqui de Atos 3, que ele tomou uma ação, ele tomou uma atitude, ele fez o seu próprio caminho, ele aproveitou a oportunidade e agiu como é curado, como alguém que é curado, deu um salto e saiu andando, louvando, gritando, pulando e louvando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que nós estamos confinados por conta desses decretos governamentais, mas a tua palavra não está presa, o Senhor não está preso, o teu Espírito não está preso e o teu poder não está preso. E por isso, em nome de Jesus Cristo,
Eu oro agora por essas pessoas que estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Pai, que o teu Espírito alcance cada uma delas agora. E o teu poder, Pai, permeie agora do alto, penetre do alto da cabeça delas até a planta dos pés, permeando todo o seu corpo. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Oro pela vida do seu Walter, pai da Valdeleide, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que esse coágulo seja extinto agora, suma, em nome de Jesus Cristo, não aconteça mais nada, e ele se recupere totalmente para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Oro também em favor da Thalita, do seu esposo, sobrinhos da Ruth, Pai, pela restauração completa desta família, em nome de Jesus Cristo. Oro em favor de cada um dos membros, dos irmãos, das famílias da Vida Plena, Pai. Oro, Pai, por portas abertas de emprego para aqueles que perderam o emprego, portas abertas, portas melhores do que eles tinham. Em nome de Jesus Cristo, oro pelos empresários da Vida Plena, Pai, por oportunidade, que eles aproveitem esse momento como um momento de oportunidade, um momento de novos horizontes, que recebam a tua inspiração, a inspiração do teu Espírito, Pai, com novas ideias, e eles possam, Pai, avançar e crescer no meio deste momento tão difícil. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pelos nosso culto que vai ser reiniciado amanhã, um culto presencial, com as pessoas que podem ir, e também as pessoas que não puderem ir, que elas estejam em casa, ouvindo e recebendo a tua palavra, e a tua palavra seja um bálsamo, seja um alimento, seja um fortificante da vida deles. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Não se esqueça, querido, que amanhã, domingo, 10 horas da manhã, nós temos a escola de discípulos e às 19 horas o nosso culto, que vai ser presencial para as pessoas acima de 12 anos e abaixo de 60 anos e que não tem nenhuma comorbidade, e vai ser online para pessoas abaixo de 12 anos, acima de 60 anos e que tem alguma comorbidade. Então, online para essas pessoas, online para as pessoas acima de 60, abaixo de 12 e que tem alguma comorbidade. Culto presencial para as pessoas na faixa acima dos 12 e abaixo dos 50 e abaixo dos 60, que também não tem nenhuma comorbidade. Amém? Boa noite a todos, fiquem na paz, até a próxima, fiquem na paz.